Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Glória a Deus. Hoje o Senhor me dá uma palavra acerca de quando nós nos aproximamos dele, então ele, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, de maneira benéfica, ele nos atende, ele nos ouve, nos responde. Aqui eu vou ler para vocês alguns versículos de alguns salmos e assim eu vou estar expondo o que Deus colocou em meu coração, que é justamente para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. No Salmo 120, o salmista ele disse: eu clamo ao Senhor na minha angústia e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Então, o que é que o salmista ele está pedindo a Deus aqui? Ele está pedindo para que o Senhor o ouvisse, o atendesse, que ele estava angustiado, atribulado de espírito, e ele pede ao Senhor que o livre dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ou seja, quantas pessoas são vitimizadas com esse tipo de coisa? Agora, qual o segredo para sobrepujar isso? Para vencer isso? É justamente você ter comunhão com Deus, para Deus te justificar. A comunhão com Deus para Deus te justificar. Porque não adianta eu querer que Deus me justifique se eu não estiver na presença dele. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se eu clamo ao Senhor, quero que Ele me liberte da angústia, sim, Ele liberta. Eu preciso que Ele me responda, sim, Ele responde. Ele me livra da língua traiçoeira, sim, Ele dá livramento, e se não der, Ele me justifica. O Senhor não tem o inocente como culpado, e nem o culpado por inocente. Agora, desde que esse inocente, ele viva a palavra de Deus, ele viva em comunhão com o Senhor, porque se não tiver, pode pagar o preço. Porque ninguém passa as coisas nessa terra em vão, não é por acaso. No mínimo é a permissão de Deus. E nessas permissões também chamamos de provações. E se somos provados pelo Senhor e não formos aprovados por Ele, aí é que está. Então o salmista ele pedia para que o Senhor o livrasse dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Agora, para que Deus me livre, eu também preciso praticar aquilo que eu não quero que as pessoas façam comigo. Ou seja, porque se eu faço e ao mesmo tempo eu não quero que aconteça comigo, o Senhor vai permitir que possa acontecer com você. Aqui diz, no Salmo 121, o versículo 1, outra promessa, outra bênção de Deus. Diz, eu levanto os meus olhos para os montes e eu me pergunto, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó irmãos, eu quero dizer a vocês que confiar em Deus é um aprendizado bastante profundo, e que se formos analisar a nossa vida, nós podemos entender que estamos muito distante dessa tangente.
porque confiar no Senhor significa depositar toda a sua credibilidade nele, descansar nele. Significa você se colocar diante do Senhor e esperar por ele em certas situações, principalmente aquelas que agonizam a sua alma e que você não sabe o que fazer. Quando há coisas para nós fazermos, o Senhor dá direção e nos dá paz. Mas quando é coisas para não fazermos, e que só Deus, é nessas horas que temos que confiar nele. E eu digo a vocês que é um aprendizado, vamos dizer, um dos maiores aprendizados é a pessoa quando ela aprende a confiar no Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor responde. Porque verdadeiramente o Senhor abençoa. Porque verdadeiramente o Senhor, Ele abre portas, Ele consola, Ele mostra que é Senhor. Agora, quando não confiamos nele, é a mesma coisa de pouca fé. E pouca fé é porque estamos desprovidos do Espírito Santo e também de suas virtudes. Essa é a realidade. Há situações terríveis na vida, sim, que ou o ser humano se inquieta para fazer alguma coisa, ou o ser humano ele simplesmente se desespera. Mas eu digo a vocês que coisa boa é confiar no Senhor nosso Deus. E isso é um aprendizado a cada dia. Precisamos orar a Deus e pedir essa capacidade. Observar os exemplos bíblicos, como por exemplo, a mãe de Moisés, Joquebede, que lançou seu filho, colocou ele no rio, e ela cria que o Senhor tinha um propósito na vida do seu pequeno filho. Ela fez aquilo, vamos dizer, pela fé. A Bíblia fala na lista de Hebreus capítulo 11, não é? Muitos que foram, como diz, perseguidos, atribulados, mas não destruídos, pela fé, como diz, por essa confiança. Porque fé é algo muito profundo, mas que também envolve confiança em Deus. É um adjetivo também, adjente, estritamente ligado à fé. Então, quais são os exemplos de fé que vemos lá no livro de Hebreus? No capítulo 11, que diz primeiro que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, se eu não tenho fé, então eu estou desacreditada completamente. Se eu não tiver fé, eu estou, como diz, sem confiar em nada, sem crer em nada. E a minha fé, ela deve ser crescente. E como assim crescente? Ela deve ser alimentada pela palavra de Deus e eu apelar ao Senhor nosso Deus, fazer deste apelo um exercício. A cada dia, em cada provação, na maior dificuldade, usando a palavra, dizendo, Senhor, a tua palavra diz que se eu permanecer em ti, se a tua palavra estiver em mim, eu posso pedir o que quiser e será feito. Aí você pode dizer assim, mas eu já sei dessa realidade. Mas acontece que não é só saber, é viver a realidade. Então, quando eu vivo aquilo que eu professo e que é bíblico, então o Senhor, Ele me abençoa poderosamente. Aqui pela fé, a Bíblia diz que, como diz, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim e foi reconhecido pelo Senhor como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, ou seja, pelo testemunho dele. Ou seja, ele tinha fé e confiava num Deus que ele não sabia, digamos assim, o nome, mas ele sabia que era o Deus verdadeiro. E mesmo tirado a sua vida, mas o ato dele ficou registrado diante do memorial de Deus. Então, como diz, quando fala, versículo 7 de Hebreus 11, pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor,
construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se um pregoeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Deus fala com Noé, sim, Deus falou com Noé. Ele ali obedece. E quando ele obedece, o que é que acontece? O Senhor cumpre a sua promessa, a família dele é salva, ali o nome do Senhor é glorificado, a terra o Senhor enche com dilúvio, mas ali depois, como diz, Noé e sua família foram preservados. E ele ainda falou, ou seja, ele pregou no mínimo para que o povo se arrependesse, porque na época em que ele vivia, embora fosse um dos tempos mais primórdios da Bíblia, mas era o tempo onde a iniquidade de Caim tinha se multiplicado sobremaneira. É só vocês lerem Gênesis 6. Então havia matança, havia corrupção, havia coisas terríveis. E o Senhor estava muito entristecido com isso. Então ali o Senhor chamou Noé, deu a ele as instruções como deveria construir a arca. Noé fez isso. E no que ele fez, ali se salvou a família dele. Por quê? Porque ele ouviu a instrução do Senhor, porque ele creu e porque ele praticou. Então, aquele que crê é aquele que pratica. Se não pratica, não crê ainda. Eu preciso crer. Eu preciso que a minha crença, a minha fé, ela venha a aumentar. E se eu for pedir a Deus para Ele aumentar a minha fé, como diz, o que aumenta a nossa fé é a leitura da palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é buscar ao Senhor. Isso aumenta a minha fé. Então eu não posso, de maneira alguma, dizer que creio numa coisa se eu não estou praticando. Como é que eu digo que creio em Deus se eu nem oro? Como é que eu digo que creio em Deus se eu não tenho uma vitória na vida para contar, minha gente? Como é que eu digo que creio em Deus se a vida é uma lástima? Se eu não tenho um testemunho, uma novidade de vida, nada para contar? Já questionou sobre essa sua crença em Deus? Ah, mas eu estou na igreja, eu estou na congregação. Eu digo, sim, é um passo. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia, sim, é o segundo passo. Agora deixa a palavra entrar na tua mente e coloca ela em exercício para que isso chama-se você externar o seu crer e dizer eu creio que Deus vai mudar a minha história. Eu creio que Deus vai me abençoar e lutar por isso até que Deus responda do céu. É assim. Envolve fé, envolve perseverança, envolve busca, oração. Então, Davi, ele dizia, eu levanto os meus olhos para os montes. Ou seja, ele ficava comparando os montes ao redor de Jerusalém e dizia, me pergunto, de onde vem o socorro? Ou seja, ele comparava os problemas com o tamanho dos montes, ou a dificuldade de transpô-los, ou seja, dificuldades temos de transpor problemas, mas ao mesmo tempo a alma dele já sabia a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem de Deus. Pode estar a situação mais difícil que esteja, mas o socorro maior sempre será oriundo do próprio Deus. Não há ninguém mais poderoso do que Ele, não há outro meio, não há outra forma, não há outra maneira, é só o Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco. Ou seja, não é que isso dá o direito de nós vivermos prevaricando e na hora viver a misericórdia de Deus, não. Isso falha o quanto somos debilitados, o quanto somos falhos, o quanto somos imperfeitos, apesar do Senhor ter nos criado e apesar de muitas vezes nós sermos faltos,
na nossa comunhão com Deus, o Senhor permanece fiel. O versículo 3, o salmista Davi diz, o Salmo 121, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele será sempre alerta. Ou seja, o Senhor não dorme, não tosqueneja. Ou seja, o que é tosquenejar? Piscar o olho. O Senhor não faz isso. Ele está, como dizem, todo o tempo observando tudo. A Bíblia diz que o Senhor fica observando os bons, os maus, nossos pensamentos, atitudes, palavras, ações, o que fazemos no oculto, o que fazemos externamente, quem somos na realidade, quem nos conhece é o próprio Deus. Aqui fala que Ele não permitirá que venhamos a tropeçar. Ou seja, quem busca ao Senhor e pede a graça do Senhor e anda humildemente na presença de Deus, não é uma pessoa precipitada, não é uma pessoa afoita, não é uma pessoa que diz assim, eu vou na frente e vou enfrento tudo. Não é bem assim. A nossa natureza humana é inclinada a essas coisas. Mas quem confia em Deus é como se estivesse alcançando o amadurecimento espiritual. E depois é como se tivesse aprendendo a depender de Deus em todas as coisas. E além disso recebe gratuitamente do Criador um discernimento, ou seja, um entendimento que vai além do raciocínio humano, que você observa e diz assim, isso não vai dar certo não, isso aqui é que é certo, isso aqui é que é errado. Ou seja, discernimento é justamente isso, capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Aí aqui diz, sim, o protetor de Israel não dormitará, ele sempre está alerta. Ou seja, o Senhor está alerta, a sua palavra está em nossas mãos, o seu divino Espírito Santo trabalha, os anjos do Senhor trabalham ao redor daqueles que o temem, está acampada ao redor daqueles que o temem e os livra. Quer dizer, temos as promessas do Senhor, podemos conversar com Ele. Então, o que é que está faltando? Nós exercermos tudo isso. Nós crermos desta maneira. Aqui fala, o Senhor é o teu protetor, como a sombra que o protege, Ele está à tua direita, ou seja, ele é a tua mão direita, ou seja, é o braço forte. Quando Ele fala, ainda antes que houvesse dia eu sou, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando Deus quem impedirá. Então o Senhor é quem nos protege, é Ele que nos ajuda, é Ele que ministra sobre nós a sua graça, a sua bênção. Aí aqui, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Glória a Deus. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Então, duas coisas importantes aqui mostra que o Senhor promete proteger. É a nossa vida e é aonde formos. Às vezes pisamos em lugares onde são perigosos, ou que o perigo está lá e às vezes nem estamos vendo. Às vezes pessoas dizem assim, a rua é tão perigosa, aonde eu estou é tão perigoso, e eu digo a vocês que todo lugar é um perigo. Mas quem guarda a vida daquele que serve ao Senhor é o próprio Deus. O Senhor te livra. Ele está dizendo, te protege de todo mal. Protege, ou seja, preserva a sua vida. Isso isenta de tribulações? Claro que não. Isso isenta de dores, de problemas? Também não. E o que quer dizer então? Quer dizer que Ele promete que nós vamos sobreviver às dificuldades da vida quando Ele tem um plano conosco, quando acreditamos nele, quando confiamos nele.
quando queremos que Ele venha até nós, quando queremos ir até Ele. Interessante que uma certa igreja, e eu falo bíblica, Laodiceia, ela se comparava a mais bela, mais bonita, mais pomposa, a mais poderosa, a maior que tinha, luxuosa. E é interessante eu dizer a vocês, no mesmo capítulo de Apocalipse 3, que o Senhor Jesus estava do lado de fora daquela igreja, dizendo: eis que estou na porta e bato. Quem bate é porque está onde? Do lado de fora. Por que estava do lado de fora? Porque o povo enaltecia mais o esplendor do templo, deles mesmos, se eram ricos. E o Senhor Jesus, qual era o lugar dele naquele lugar? Se era para ser prioridade. Por isso que tem pessoas que às vezes têm relutância sobre templos feitos por mãos humanas. De certo, o Senhor não habita, mas é uma propriedade dele, porque ali está adorando a ele, clamando a ele. Então a sua presença se faz presente quando as pessoas ali estão buscando numa só fé, num só propósito. Agora, quando as pessoas estão fora do propósito, então ele é como se não tivesse presente ali. Já observou? Então, como diz, nós precisamos nos apegar ao Senhor nosso Deus. Aqui diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa alegria se renove a cada dia em nossos corações. Aí alguém diz, eu não estou muito alegre não, porque na igreja, na congregação vai pouca gente, ou então porque na congregação pessoas lá que eu estimava estão fora, caíram. E eu digo a você que a casa do Senhor é para adorarmos a Ele, é para focarmos a nossa fé, o nosso ser, a nossa alma nele, no Senhor. Se uma pessoa cai, se uma pessoa sai, se uma pessoa faz algo errado, qual é o papel de quem está em pé? Qual é o papel? É falar? É divulgar o problema? É vir com a marreta como diz, para bater? Não. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra humanos. Não somos melhores o bastante do que ninguém para julgar ninguém. Mas sim, a Bíblia diz que todos nós seremos julgados, estaremos no tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então, o que implica dizer? O que implica dizer que eu tenho que estar na presença do Senhor pelo que Ele é, em primeiro lugar. Depois eu tenho que estar na presença do Senhor nosso Deus para adorá-lo. Depois ali para buscar comunhão, para buscar a presença dele na minha vida, sabe? Porque uma vida vazia é triste. Uma vida vazia, ela sente que falta alguma coisa. Dinheiro não preenche, festa não preenche, movimento não preenche, dinheiro não preenche, nada preenche. Porque a essência de um ser humano é o sobrenatural, é o seu Criador. E se a alma, o humano, não está ligada ao Criador, então pensa aí como fica. Como diz, é como uma vida morta, morto espiritualmente. Vive a vida terrena, mas de Deus não tem nada. De Deus não tem comunhão, não tem ligação, não tem nada assim dentro de si que seja do Senhor, que alimente sua alma. Não tem. Então aqui, Davi, ele tinha alegria de ir à casa do Senhor. E ele dizia, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Ó Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida.
Ou seja, eu te pergunto, a tua casa está firmemente estabelecida no Senhor nosso Deus? Aí alguém pode dizer não, ainda falta um parente, ainda falta alguém. Mas fica sabendo que a salvação é individual e a obra pode muito bem começar por você. Se você que ouve, que assiste, quem for ouvir e assistir essa palavra, dê crédito, abrir o seu entendimento, o seu intelecto para o Senhor Jesus, deixar Ele entrar, deixar Ele agir, deixar Ele fazer, crer nele, você vai ver mudanças acontecendo em teu derredor. Não só na sua vida, mas em seu derredor também. Aqui fala, como diz versículo 6, orem pela paz em Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Ou seja, é como se aqui é uma ordenança do Senhor que usou o servo Davi para dizer, orem pela paz em Jerusalém, e assim habitarão em segurança aqueles que te amam. Ou seja, vamos orar por todos os países, por Jerusalém, pela nossa casa, pela nossa vida, pela igreja, pela família, pelos que estão presos, pelos que ainda não vieram para a presença do Senhor. Interessante que eu acho pessoas, e vejo assim, que elas parecem vazias acerca de tarefas, assim, de alguma coisa para fazer para Deus. E quando eu começo a falar, eu digo, ora pela sua família, ora pela tua vida. Louva o Senhor, exalta o Senhor, traz a palavra de Deus, o que é que Deus já fez na sua vida. Aí a pessoa desperta. Agora não só desperta em dizer mesmo e fica sem fazer nada. Porque olha que tristeza. Mas desperta e diz a verdade, eu vou me despertar mais ainda para a glória do meu Deus. Aqui no Salmo 123, Davi ele diz, Senhor, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e os olhos das servas atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Pois muito bem, está na casa do Senhor adorando a Ele, não é para perder o seu tempo, não é atrás de coisas triviais, não é atrás de coisas fúteis, é para você ter espiritualidade com Deus, comunhão com Deus, o sobrenatural de Deus, entrar em sua vida. E além disso, tudo isso contribui para que a sua ligação com Deus, ela seja muito além do que como se fosse uma teia de aranha ou como uma linha de costura, mas que seja assim firme, que venha a ser direta, que venha a ser indestrutível, que venha você estar na rocha, na presença de Deus, acreditar, mesmo que as evidências, todas elas digam o contrário, crer no Senhor Jesus Cristo. Aqui diz, glória a Deus, Davi, ele estava, o salmista, ele estava aqui dizendo que nós somos assim. Assim como o servo atenta para a mão do seu Senhor, ou seja, fica observando se o seu Senhor vai lhe dar um presente, vai lhe dar alguma coisa. Como um filho seu que às vezes vê você chegar com muitos pacotes, aí pergunta, mamãe, papai, trouxe um presente para mim? Assim, como diz, as servas também olham para as mãos de sua senhora, assim o Senhor, Ele está atento a nós. E ali nós, qual deve ser a nossa posição? Esperar que Ele tenha misericórdia de nós. Agora tem uma coisa, não é esperar forçado, não. Não é esperar murmurando também, não. E nem é esperar porque é o jeito também, não. E nem esperar dizendo assim, Deus disse para eu esperar, então vou esperar.
Aí desse jeito você continua esperando, porque, como diz, a hora de você partir chega e não acontece nada. Porque esse tipo de espera é um tipo de espera que desaprova ao próprio Deus, que Deus desaprova. Ele não gosta. Já pensou se um filho, se você espera por um filho, por exemplo, e o filho às vezes chega todo aborrecido, abusado, chateado, culpando você de alguma coisa, é a mesma coisa entre nós e Deus. Já pensou você dizer, eu espero porque é o jeito, eu espero, mas eu não gosto, eu espero, nem sei se Deus está me vendo, mas oh, que lástima, que desgraça, misericórdia, é melhor ficar na tua mesmo. Então aqui a palavra do Senhor fala, mas diz assim, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria, os orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Ou seja, o salmista aqui estava agoniado, é verdade. Mas ele continuava clamando, Senhor, tenha misericórdia de mim. É diferente da pessoa dizer, Senhor, eu estou te clamando e o Senhor não está fazendo nada não, por quê? Quando é que o Senhor vai me abençoar, hein? Eu estou pedindo ao Senhor há tempo que eu estou na igreja, há tempo que eu estou na campanha, não acontece nada, não muda nada na minha casa, nem na vida dos outros. Senhor, até quando, hein? Aí o Senhor, Ele manda eu te dizer, olha para a tua vida primeiro. Fecha a tua boca para não falar coisa inconveniente. Fechar a boca, abrir ela, sabe? Para um louvor, para uma oração, para buscar a Deus. Mas é uma luta quando eu vou orar. Pois é, fica de pé, começa a orar, andando, lavando louça na rua, onde você estiver. Deixa quem quiser dizer alguma coisa. Mas você está ali conversando com Deus, está se esforçando pela sua vida. Eu reconheço as lutas espirituais e o cansaço, que muitas vezes vem o desânimo, a tristeza, a angústia, o deserto, a solidão, a rejeição, não ter ninguém por perto, a aflição, a necessidade, não ter ninguém que ajude. Mas eu digo a você que em todas essas situações, Deus não desampara. Aí alguém pode estar na rua, na prisão ou no hospital e dizer, Deus me desamparou. E aí eu te pergunto, você foi fiel a Ele? Olhou para Ele toda a vida ou você está agora se escondendo por trás da sua situação, querendo que seu erro seja justificado em dizer que Deus não está olhando para você? Eu te pergunto. Então aqui diz, mas a palavra do Senhor, o Salmo 124, se o Senhor não estivesse do nosso lado, ó Israel, repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Tu já pensou nisso? Não, minha vida não tá boa não. Eu tô desempregado, eu tô devendo. A minha vida não tá boa. Não tá como eu quero, não tá como eu desejo. Aí eu te pergunto, o que é melhor? Você ter esperança no amanhã? Ou você acabar morrendo no seu estilo de vida? Porque nós estamos numa situação de que creia e aceite quem quiser. Mas estamos numa situação onde ou cremos em Deus, ou então, querendo ou não, o diabo toma conta da vida da pessoa. Não, isso aí não existe não. Eu digo, não existe não? Você não tem nem noção do que é o mundo espiritual. Quer justificar que o ser humano é só feito de matéria, que não tem... e as emoções
E o intelecto é da matéria? É do corpo corruptível? Não. Somos criados a matéria, que é o corpo, a alma, que é justamente o ser vivente, que vive e respira pelo fôlego de vida que Deus deu. Também assim. Então, como diz, eu convido a você a refletir suas ações, a sua vida. E eu quero dizer que enquanto vida ainda há tempo de reconstruir. Ainda há tempo de parar no que não presta e mudar a direção para a presença de Deus. Ainda há tempo. Porque enquanto tem vida, ainda é tempo. Aqui, Davi, ele disse, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, os inimigos nos teriam engolido vivo. Aí eu te respondo, tu reclama da vida, mas já pensou, você com certeza tem no mínimo um conhecido ou uma conhecida que não está mais entre nós na terra, que morreu, que veio, que você pensa assim, era tão novo, era tão nova, tão cheio de saúde, tão cheia de saúde, e de repente se foi assim, dormiu, não acordou mais, o coronavírus veio um problema assim, veio aquilo ali, que fatalidade. E eu digo, pois é, uma fatalidade de fato, e eu não desejo a ninguém. Por isso que analisa bem, a tua vida ainda tem chance de melhorar, melhor do que morrer desiludido. Aqui, aí Davi ele fala, os inimigos teriam nos engolido vivos quando eles se enfureceram contra nós. Inimigo já está dizendo, se um ser humano se enfurece contra outro já é uma coisa terrível, imagina os nossos verdadeiros inimigos, que não são humanos, que são demônios, anjos decaídos, e que a função deles é matar, roubar, destruir, enganar, ludibriar, atrair para o mundo, para a luxúria, para a promiscuidade e outras coisas mais, e depois a alma está na lama. Se não é na lama sem nada, perdeu família, perdeu tudo, ou então uma doença incurável e só Jesus na causa. Pensa bem. Então aqui Davi ele fala, as águas que teriam arrastado e as correntes nos teriam afogado. Ou seja, já imaginou quando ele fala as águas teriam arrastado e as torrentes teriam nos alagado? Ou seja, as emboscadas dos adversários e também as lágrimas, o choro, a tristeza. Porque Davi foi um homem guerreiro, mas ele também chorou na vida. Teve um momento que quando ele viu a cidade que ele morava, que era Ziclag, arrasoada, queimada a fogo, e sua família foi levada cativa e a dos outros, ele chorou que não teve nem mais força para chorar, diz a Bíblia. Mas também diz a Bíblia que ele não ficou só nessa não, como se fosse lá esperando a morte chegar não. Ele foi consultar o Senhor, se fortaleceu no Senhor e foi consultar o Senhor. Tire um tempo para si mesmo, para si mesma, mas não para entrar na letargia, não para entrar no pecado, no erro, não para esfriar espiritualmente, mas para se restabelecer, para se fortalecer no Senhor. E depois peça ao Senhor direção. Como pediu Davi, ele disse, Senhor, o que é que eu devo fazer? Persiga essa tropa que se levantou contra mim, ou eu vou lutar ao lado do meu povo? E a palavra do Senhor fala que o Senhor disse a ele, vai, persegue a tropa, porque tu vai conseguir tudo de volta. E a Bíblia diz que ele foi, ali lutou, e como diz, veio tantos despojos, riqueza, recuperou
tudo, recuperou gado, recuperou tudo, recuperou família, tudo, que até a cidade que estava irada com ele, o restante dos habitantes que estavam ali queriam apedrejá-lo, já não queria mais apedrejá-lo, já saudaram ele em paz. Quer dizer, imagine, você tá com a dor, tá sofrendo, e ainda mais outras pessoas dizem, a culpa foi sua. É você a culpada, é você o culpado. Oh, que coisa triste. Mas eu digo a você, mais triste ainda se você se entregar a isso. Agora, se você parar, tirar um tempo para si mesmo, orar a Deus, refletir, se fortalecer no Senhor, pedir a direção do Senhor, tu sai dessa lama e desse buraco e dessa situação triste, tu sai em nome do Senhor Jesus. Agora busca pela presença de Deus. E Davi, ele diz assim, bendito seja o nome do Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Misericórdia. Se vinha inimigo também, vamos dizer assim, vinha fera. Vinha animais assim para tragar, para comer. E ele está dizendo, bendito seja o nome do Senhor que nos protegeu de tudo. De sermos dilacerados pelas espadas e ser comido pelos urubus. Bendito seja o Senhor. Aí ele está dizendo, bendito seja o Senhor. Como um pássaro que escapou da armadilha do caçador, ou seja, do laço do passarinheiro, assim a armadilha foi quebrada, o laço foi quebrado, nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Já pensou? Então quer dizer, Davi, ele aqui estava agradecendo ao Senhor, expressando sim, dando um testemunho que ele e Jerusalém passaram perigos, enfrentaram inimigos. Os inimigos eram ferozes, os inimigos não eram brinquedo nem pouca coisa, mas que eles ali venciam as batalhas pelo nome do Senhor Deus. Então, como é que eu venço uma batalha? Orando. Como é que eu venço uma batalha? Pedindo a Deus sabedoria. Como é que eu venço uma batalha? Procurando me erguer, me restabelecer. Como é que eu venço uma batalha? Esperando em Deus às vezes. Como é que eu venço uma batalha às vezes? Calado, calada. Mas calado como assim? Parando de murmurar, abrindo a boca para Jesus. Quer chorar? Quer falar? Quer desabafar? Para o Senhor Jesus. Isso é tanto terapia para a mente, como também o Senhor, Ele ouve. Melhor do que você morrer aí, intrinsecado com essas coisas, ou então for reclamar e murmurar contra Deus, misericórdia. Então Davi estava dando testemunho. E por último eu quero encerrar aqui no Salmo 125 e dizer, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, o que confia no Senhor. Como eu já falei, confiar é um processo contínuo em todas as áreas, em todas as coisas. Tem hora que o ser humano age, sim, mas não pode agir de forma com desatino, não pode agir assim, de uma forma assim, doida da vida, sabe? Tem que agir assim, de uma forma espiritual, racional, observar. Então, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Ou seja, estão estabelecidos, estão firmados no Senhor. A casa, a vida está alicerçada no melhor alicerce, que é no Senhor Deus. Não é na sua filosofia, nas suas ideias, nos seus pensamentos, nem no seu dinheiro, nem na sua capacidade profissional, ou que você tem ou deixa de ter. Como diz, nada disso aí vai dar substância a você
quando a sua alma estiver gemendo. Nada disso aí. Porque tem gente que tem tudo, mas tem um oco tão grande dentro de si. E eu já digo, é a alma que está vazia, sem estar ligada com o Criador, sem estar em comunhão com Ele. Aí por isso que eu digo, nada do que você tiver, humanamente falando, vai preencher o vazio. São conquistas, são. Louve a Deus por elas, sim, se forem de forma honesta, se forem coisas boas. Mas certa feita, um homem, ele disse, está escrito, ele disse: desfruta a alma da vida, come, bebe, tu já trabalhou, juntou muito comida, juntou tudo. E o Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Quem é que ia pedir a alma? A quem? Ou seja, Satanás ia pedir aquela alma para tragar. E o Senhor disse: e se eu deixar, o que tu darás pela tua alma? Ou seja, o que é tão valioso, mais do que a tua alma? O que é mais valioso que a sua alma? Ah, não, a riqueza para mim tem mais valor. Eu digo, o dinheiro para você tem mais valor? Então você está fazendo da sua vida um nada. Ah, aquela pessoa para mim tem mais valor, tá? Olha, é uma coisa, eu digo, é mesmo. Então quer dizer que você resolveu colocar um ídolo assim na sua vida e a sua vida não vale nada, não? Será possível que pessoas não observam que trocam coisas por pessoas, que idolatram coisas, valores, conquistas mais do que a alma, do que uma pessoa? E tudo isso fica na terra e morre e não leva nada. Mas o que fez a vida é que conta diante de Deus. Então, quando partirmos com o Senhor Jesus, nós teremos, como diz, um galardão que vai além. Mas se partirmos sem o Senhor Jesus, a nossa história, as nossas conquistas, aquilo que tanto enfatizamos que era tão importante, era só para nós. E aí passa e vira pó e vira nada. Então o que é que você quer para a sua vida? Até que ponto você confia em Deus? Você resolve confiar nele hoje? Você quer confiar no Senhor Deus? Quer fazer dele o seu tudo? Quer parar assim de sofrer tanto? Em primeiro lugar, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Segundo ponto, apega-te a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Terceiro ponto, faça da sua caminhada com Deus crescente. Quarto lugar, venha desfazer-se, venha se desvencilhar, se soltar daquilo que é mal, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que você sabe que Deus não aprova. Em sexto lugar, se você quer ter comunhão com Deus, confiar em Deus, além do que fala a sua boca, como diz, se apegue a Ele totalmente, entregue toda a sua ansiedade, todos os seus problemas na mão dele e peça direção. Se for para você agir, ele dará uma direção. Se for para você se aquietar, Deus não vai te deixar com dúvida, ele vai dizer: se aquieta, fica quieto, fica quieta, porque aquele que persevera vence. Então, o que você quer para sua vida? Você confia em quê ou em quem? Ah, eu confio naquela pessoa. Ah, aquela pessoa é meu braço direito. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. Não estou falando isso aqui
para você ver a pessoa como inimigo, não. Eu estou falando de que não é abençoada a pessoa que deixa de apoiar em Deus para se apoiar em braço de carne. Ou seja, para depositar sua confiança em outro ser humano a ponto de tirar Deus da vida, do caminho. Aí a Bíblia diz que maldito é este. E também, como diz, o que dará você pela sua alma? O que temos que dar a Deus, a nossa alma? A nossa própria vida para Ele. As obras, as atitudes, crer nele é a primeira das obras. Porque se eu não creio nele sem fé, é impossível agradar a Deus. E não importa quantas vezes eu vá para a igreja, se tem carne, se tem isso, se tem aquilo, se eu também tiver comunhão para Deus, não vale nada, nada, nada das conquistas. Eu tenho os dons também não salvam. São apenas ferramentas que, pela misericórdia de Deus, pelo divino e gracioso Espírito Santo, Ele resolveu dar. Mas se o portador não vive na presença de Deus, ou uma hora ele vamos dizer assim, desmascarado, Deus não envergonha ninguém não. Eu digo envergonha não? Pois continua você oscilando para você ver uma coisa. Deus chama atenção de uma maneira assim que é melhor você se consertar. E outra coisa, e se você estiver na presença de Deus, continue com seriedade, na presença do Senhor, não sendo relutante em nada do que a Bíblia diz. Porque tem gente que é assim, isso aqui eu aceito. O Salmo 23 eu aceito para a minha vida. Mas o Salmo 1 eu não quero nem saber. Eu aceito o Salmo 91, mas eu não quero nem saber, mas nem saber do que diz, como diz Apocalipse 21, não quero nem saber. Assim tá ruim para você. Deus não é meio termo. Sempre o Senhor usou seus profetas, usou Elias, usou Josué, usou sempre o seu povo para dizer, mesmo que de forma diferente, mas o sentido era o mesmo: saia de cima do muro. Ou seja, saia de uma indecisão. Ou você é, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê. Ou você vai para Deus, ou você vai para o inimigo. É mão dupla assim, ó, e não se encaixa. Ou você se apega com Deus, ou vai se afundar nas coisas do mundo. É assim a vida. É dois caminhos, é dois fundamentos. Quando fala das duas casas sendo construídas, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia, está falando de como eu estou edificando, construindo a minha vida. Os dias se passam, eu estou fazendo o quê da minha vida? O quê? Eu estou entregando a minha vida, o meu próprio ser, a devassidão, se me desvalorizando, defraudando a mim mesmo, meu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo? Ou eu estou procurando coisas boas, o que é a vontade de Deus para seguir, para me levantar, para me erguer, para sair de uma vida de atoleiro, que a carne só quer sombra e água fresca. Ela é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quer dizer, a carne quer sombra e água fresca, só quer o que é mal. Já pensou que tem pessoas que se rebaixam para ser uma coisa que Deus não estabeleceu que fosse? Eu chamo se rebaixar, porque está lutando contra a naturalidade que o próprio Deus estabeleceu. Aí pensa que pode tudo, que é diferente, que é assim, que é do jeito que quer. E na verdade não entende que está se defraudando a si mesmo, que está acabando consigo mesmo, consigo mesma. E tem gente que quando diz a vida é minha, eu faço o que eu quiser, assim.
se auto-engana. Se abre os olhos ainda em vida, glória a Jesus. Mas se não abre os olhos em vida, é tarde demais, fica tarde. Então tem gente que ao invés de se valorizar, de viver conforme Deus criou que vivesse, aí fica querendo coisas diferentes, coisas que Deus não aprova, coisas que Deus não estabeleceu, que Deus não quer, coisas que é pecado, coisas que apenas vai te desvalorizar, que vai apenas, como se fosse assim, te deixar um bagaço de gente. Mas a pessoa ainda quer causa que dá prazer na carne. Oh, coisa triste, meu Deus. Oh, que desgraça. Essa é a palavra certa, que Deus nos ajude. A Bíblia diz: o que está em pé, cuide para que não caia. O que está em pé, não se ensoberbece, mas teme, sim. Que Deus tenha misericórdia na minha vida e de todos. Mas a realidade eu não posso deixar de falar. Já pensou, você é uma coisa, quer ser outra? Meu Deus do céu. Quanto você vai sofrer com aquilo ali? E acha que é a escolha certa e que se sente bem? Se sente nada. Nada de bem, porque se você se sentisse bem, a vontade melhor e a mais suprema é a do Criador, não é do ser humano, não. Se o Criador entendesse que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não quereria mudar isso em sua vida. Então vamos pensar bem como estamos, o que estamos falando, fazendo da nossa vida. Confiamos em Deus ou não? O que é confiar? Está buscando ao Senhor ou não? Busca ao Senhor, está mudando de vida? Está mudando para melhor, para pior? Como é que você está? Reflita-se, analise-se e busquemos ao Criador, todos nós. Porque eu creio que estamos na condição de aflitos e necessitados, mas não desamparados, nem destruídos, porque quem comanda na nossa vida é o Senhor. O veredito final só vem dele e de mais ninguém. Pense nisso, que Deus abençoe a todos. Amém e graças a Deus.